e vamos falar sobre ele, vamos falar sobre o livro do Leland Hyken, Uma Introdução Literária à Bíblia. Uma Introdução Literária à Bíblia. Um livraço aqui, né? Um livro que traz aqui quantas páginas, mais ou menos? Mais de 600? Mais de 600 páginas, exato. Então, baita livro. E eu queria começar com esse título dele, porque às vezes a gente pode olhar para o título e começar já com uma compreensão talvez dúbia do que ele quer dizer. Qual é a ideia aqui dessa introdução literária sobre as escrituras? É, sei lá, conectar, por exemplo, uma visão mais de outros tipos de livros, de como se fossem os romances, né? Que o pessoal usa muito a ideia de literatura como romance, com a conexão com a escritura, ou um aspecto mais do analisar os textos da escritura? Quando a gente pensa em introdução literária à escritura, a gente está falando de analisar o texto como literatura em si. Né? Então, a gente pode cair em algumas ênfases quando estuda as escrituras. Algumas pessoas, por exemplo, tratam a Bíblia como se fosse um livro-texto para fundamentação teológica apenas. Então, elas usam as escrituras para, por exemplo, falar da doutrina da salvação ou para falar da doutrina do Espírito Santo. E, de fato, a Bíblia é nossa regra de fé e prática, ela serve de base para aquilo que nós cremos e vivemos, mas ela também foi escrita para ser lida como um texto narrativo ou um texto poético. Ela foi escrita também, a gente tem literatura apocalíptica, né, que tem bastante símbolo nela, e ela precisa ser lida, então, de acordo com a sua proposta. Né? Então, eu preciso entender quando eu estou lidando com um texto que ele é mais histórico e narrativo, e distinguir de quando eu estou tratando de uma outra passagem das Escrituras que tem um foco mais poético. Então, falar da Bíblia como literatura é falar da literatura como a encarnação dessa realidade que ela está retratando, né? Então, o autor bíblico, ele é também um artista, né? Ele traz uma interpretação da realidade. Essa interpretação é uma interpretação fiel, mas ele busca comunicar essa realidade ou essa história ou algum evento que se passou de uma forma que nos envolva naquilo que ele está descrevendo, naquilo que ele está apresentando. Então ele vai usar figuras de linguagem, como eu já falei, ele vai usar gêneros literários específicos, às vezes ele vai usar aquilo que o autor, o Leland Ryken, fala muito sobre arquétipos, né? Então é muito comum na literatura clássica você ter o arquétipo do herói, o arquétipo do vilão, o arquétipo de um pai cuidadoso que ama o seu filho, ou nas escrituras é muito comum o arquétipo do pastor. O livro de Salmos, por exemplo, apresenta Deus como pastor, mas no mundo antigo falava-se muito do rei como pastor. Então, olhar para a Bíblia como literatura é não apenas focalizá-la como aquele texto que é a nossa base teológica, mas também olhar para ela como uma produção artística que deve ser desfrutada, que deve ser contemplada, que deve ser vista na sua unidade. Porque falar de Bíblia como literatura é também enfatizar a unidade da narrativa bíblica. A gente pode comentar um pouquinho mais depois sobre o que a crítica tem feito, que é justamente dissecar o texto bíblico e torná-lo um grande mosaico, e às vezes um mosaico que é difícil de ser reconstruído, né? Mas olhar para a Bíblia como unidade é perceber como, por exemplo, quando a gente olha para Gênesis de 1 a 11, como é que as narrativas de Gênesis 1 a 11, que é a história primeira, elas estão conectadas uma com a outra, até mesmo num formato mais daquilo que a gente chama de quiasmo. Se você pega, por exemplo, Bruce Waltke, que na sua teologia do Antigo Testamento ele fala muito sobre esse quiasmo que há ali em Gênesis 1 a 11. Então, é observar a Bíblia na sua apresentação literária, levando em conta o gênero, levando em conta as figuras de linguagem e levando em conta tanto o realismo quanto esse aspecto sobrenatural que está embutido no texto bíblico.